consegui ver evoluções nos dois sentidos. Tipo assim, de entender o que poderia estar me bloqueando nos dois sentidos. É óbvio que nem sempre em 2 meses você vai conseguir fazer uma mudança muito louca, porque eu estou no processo de quase 30 anos de vida. Então, não em 2 meses você vai mudar o que está sendo feito em 30 anos. Mas vejo uma evolução muito boa em relação às duas coisas. E é até você mesmo testemunha de um acontecimento que essa aí nem em 2 meses eu imaginaria que poderia acontecer. Mas para mim é uma evolução porque eu vejo como eu consegui sair do lugar, né? Sair do lugar de onde eu estava e sim, vejo evoluções sim. Excelente, muito bem. E durante o processo, nós tivemos algumas etapas, né? Que foram as sessões da constelação, da decodificação, da análise da íris. Você já tinha ouvido falar sobre a constelação familiar, sobre o que é? Já tinha alguma visão pré-estabelecida, algum preconceito? Não diria preconceito, mas assim, alguma dúvida sobre a constelação familiar ou não? Já tinha ouvido, já conhecia, eu nunca tinha feito. Inclusive, uma das coisas que me fez entrar no programa foi a constelação, que eu era louca para fazer. E eu tinha muita curiosidade de saber como funcionava na prática, porque eu já tinha visto algumas pessoas comentarem, já vi na internet, e eu queria fazer. E já entendia mais ou menos como é que funcionava. Mas aí na prática é diferente, né? Você sentir ali é diferente. Sim. E aí, o que que te chamou mais a atenção? Qual que foi o seu principal entendimento que te trouxe clareza sobre a origem dos seus bloqueios emocionais? O que é que foi, assim, o ponto-chave durante a constelação que fez, poxa, é isso aqui que deu luz no seu caminho? Tem a questão de como eu olhava para os meus pais, para os dois, né? Eu já entendi que eu tinha ali uma certa dependência com eles, como eu te expliquei, mas assim, acho que a constelação faz você ver a situação. E quando você vê, quando fica nítido, é melhor para que você tenha mais clareza. Então, entender como é que estava funcionando ali, ver na prática o que é que eu estava fazendo para eles, para com os meus pais, para mim foi muito bom. Foi muito bom para mim. E entender o padrão familiar que eu estava seguindo. Porque eu lembro da constelação que a gente viu isso, a dor que eu estava, uma das dores que eu estava carregando ali das mulheres da minha família, que isso aí também foi um ponto que me chamou a atenção. Já tinha parado para pensar um pouco sobre isso, sim, mas eu não tinha noção do tamanho da situação. Já tinha analisado assim uma, duas pessoas, como minha avó, por exemplo, mas na constelação eu pude perceber que não só ela, mas como as mulheres inteiras da minha família. Foram dois Isso. pontos interessantes. E assim, quando nós observamos lá o posicionamento, né, a forma como você enxergava seu pai, essa relação familiar e a tomada dessa consciência, sem dúvida, foi um dos fatores que influenciou você começar a ter essa mudança. Então, peraí, claro que não é fácil e não vai ser do dia para a noite que as mudanças vão ser profundas, né? Mas a partir do momento que você toma consciência, você já começa a conseguir colocar em prática alguns ajustes necessários e os resultados começam a vir, que foi um dos fatores aí em relação à conquista, né, da sua casa própria, né? Você está finalizando aí essa etapa tão importante. Então, quando começa a ter uma mudança interna, as outras coisas inevitavelmente vão se encaixando. Cada pessoa, cada coisa vai assumindo o seu lugar natural, né? E isso traz benefícios, não somente para você, como sem dúvida para os seus pais também, né? E assim, além da constelação familiar, né, dessa sessão individual que tivemos, também tivemos as aulas semanais em grupo. Então, para você, qual foi o principal aprendizado que te chamou mais atenção no decorrer das aulas? Nathan, eu vou confessar para você. Eu estou revendo tudo, inclusive.
Essa semana eu assisti aula, né? Eu até te disse. Tu acredita que eu adoeci? Eu adoeci literalmente. Eu fiquei passando mal. Acho que até hoje. Hoje mesmo, eu não estava muito bem ainda, não, porque é muita coisa que você vai entendendo e digerindo. Inclusive, eu tive dor de barriga depois, bem depois, mesmo dia que eu estava assistindo, eu nem terminei de assistir. Aí estou recuperando para terminar de assistir de novo, revendo, porque você entende muitos pontos assim pequenos. À medida que você vai explicando algumas questões, às vezes naquela hora passa direto, mas quando você revê que é o que eu estou fazendo, aí vai fazendo sentido, todo sentido. Aí eu vou entendendo algumas questões pessoais, o porquê de alguns comportamentos, que foi o que aconteceu na última aula que eu estava revendo. E aí você vai entender por que que as coisas acontecem daquela forma, porque os pais agem de certa maneira e você está agindo dessa maneira. Então, eu ainda não vou te dizer o que é específico, porque tem sido muita informação que eu estou vendo, as lives também que eu assisti. Teve uma frase que tu falou assim que foi uma chinelada, não foi um tapa na cara, não. Da, do perfeccionismo, em relação ao perfeccionismo. Isso aí eu guardei porque eu, eu estou melhorando, mas eu ainda sou uma pessoa perfeccionista. E eu entendi a razão de ter esse perfeccionismo em mim. Então, são muitas coisas. Se eu for dizer aqui, eu vou passar a tarde. Mas do perfeccionismo é uma delas que eu guardei. Assim, uma coisa que eu entendi é a questão das pessoas, do reconhecimento familiar de cada pessoa da família. O quanto é importante a gente trazer isso às pessoas, né? Dar seu lugar a cada uma. Na minha família aqui direta, mãe e pai, eu não tenho irmãos que morreram. Perguntei à minha mãe, não tive. Mas na minha família há muitos casos e hoje eu entendo um pouco melhor por que que acontece muita morte de bebê, enfim. Isso para mim também foi bem interessante ter entendido. Foi muito bom. A questão da Iris, eu fico assim passada como tu consegue descobrir tudo pela Iris e o direcionamento foi certinho. Quando eu recebi a, assim as questões o relatório que você fez, né, sobre a Iris, os problemas de saúde que talvez eu tivesse, eu já tivesse, a questão da comida, né? E eu realmente fui analisar algumas coisas, eu já sabia que eu tinha, outras eu não fazia ideia, mas quando fui analisar, de fato, tinha alguns sintomas ali que sim, poderiam ser. E quando eu comecei a fazer a dieta, eu já percebi muita diferença física. Então, foi muito, muito, muito bom. Isso aí eu amei também, essa parte individual, desse olhar para cada pessoa, tal. A parte da saúde. E como eu te disse, o que eu acho interessante no programa é você ter várias abordagens. Porque você trabalha o emocional ao mesmo tempo que você trabalha o físico. E é um combo. É um combo muito bom, porque uma coisa tem que ter a ver com a outra. Mas na maioria das vezes a gente trabalha um depois o outro. E aqui a gente trabalhou as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos todos nós tivemos essa oportunidade. E eu consegui, da minha forma, fazer, como eu te falei, fazia muito tempo que eu queria ir para uma academia e não conseguia. Eu estava fazendo meus exercícios em casa. Mas depois do programa eu tive forças para conseguir ir para uma academia. É diferente. Mesmo que eu já estivesse fazendo exercícios físicos, mas é diferente. Enfim, para mim, assim, de maneira pessoal, eu vi uma evolução muito grande, mesmo que assim aparentemente as pessoas não vejam, mas eu entendo que dentro de mim, emocionalmente, eu tive uma evolução muito grande. Eu achei que eu ia para academia uma semana e ia desistir. Parece que
Cada dia que eu vou, eu tô querendo ir de novo, e de novo, e de novo. É um negócio que eu não sei explicar. E a questão da alimentação, né, adequada, enfim, tudo bem direitinho. Foi fantástico. Igual a Tiririca. Excelente. Fantástico. E fazendo uma análise final, assim, como que você descreve tudo o que você viu nesses 2 meses? Qual que é o sentimento que predomina? Que lições você aprendeu que você diz assim, não, isso aqui eu vou levar para minha vida, fazendo uma revisão geral. Foram muitas lições, né? Cada aula era uma lapada que a gente tomava. Não que você fosse com essa intenção, mas assim, a Sim. partir do momento que a gente vai parando para olhar para nós mesmos, a gente vê o quanto que a gente tem feito coisa errada, mesmo que de forma inconsciente, né? E quando isso vem à consciência, a gente, ai, não acredito que eu fiz isso. Como eu te disse, às vezes uma sensação de raiva, de você entender que você está fazendo uma coisa errada ou fazendo algo que estava fazendo mal a outras pessoas. E eu vi, assim, algumas coisas que às vezes a gente acha que está fazendo o bem e de fato não está, não, de nenhuma forma. É a questão de a gente ter esse autocuidado, né? As pessoas aí fora falam muito do a gente precisa se amar, não sei o quê. Às vezes elas usam essa expressão de uma forma errada, mas aí na terapia a gente entende que é, a gente precisa fazer isso. É uma forma da gente ser grato também à vida que a gente tem, que Jeová deu, né? Jeová deu um presente e a gente precisa cuidar desse presente da melhor forma. E eu entendo que é tratando o físico e o emocional, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. E a maior lição foi essa, que é uma necessidade de todo mundo que a gente se cuide, que a gente olhe para a gente, para as nossas dores, que a gente não tenha medo de encarar. Eu sei que dói, muitas coisas doem muito, mas é um processo de cura, né? Tudo vai doer, então a gente tem que escolher a dor que quer sentir. Eu, nesse momento, estou escolhendo a dor que vai me fazer bem. E eu pretendo continuar assim. Então, essa é uma das lições que, para mim, foram assim, afirmadas, afincadas. É isso. Vai doer, mas é parte do processo. A cura vem e é preciso que a gente passe, tenha coragem de passar o processo. É. Exato. E assim, eu até falei com uma das alunas, né, sobre essa questão. Muitas pessoas têm um entendimento, como você falou, distorcido sobre essa questão do amor próprio. E muitas pessoas, por terem essa visão distorcida, desenvolvem um amor mais egoísta, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso. Não, a gente tem que ter um bom senso com relação a isso. Então, é assim, ó. Primeiramente, eu estou com um problema. Então, como que eu posso ajudar o outro a resolver e lidar com as questões dele se eu estou pior muitas vezes do que ele, né? Então, assim, não faz o menor sentido se eu estou emocionalmente, fisicamente fraco, cansado, todo, né, capenga, xoxo, manco, né, como diz o meme. É, deixa. Como é que eu posso dar suporte de fato saudável para o outro, né? Então, assim, eu até falei o seguinte: no processo terapêutico, nós fazemos esse mergulho profundo em nós mesmos, embora que seja desafiador, olhar nossas feridas como um ferimento físico mesmo. Você tá com uma ferida, aí o que é que tem que se fazer? Tem que ali abrir, tem que higienizar, tem que colocar o remédio, tem que pontear, se for o caso. E isso é uma cirurgia. Uma cirurgia você tem o pré-operatório e o pós-operatório. Então, requer tempo para que você cicatrize, para que você fique bem. E futuramente, quando você passar novamente por aquela situação, né, ou uma situação similar, você diga assim: não, agora eu sei como resolver de forma saudável, né? Mas aí muitas pessoas não têm esse entendimento. Isso é o amor próprio. É quando eu olho para minhas feridas e digo, eu preciso me cuidar. Porque se eu não me cuidar, e nem eu e nem o outro, eu não vou conseguir dar uma ajuda efetiva para o outro, né? E aí, dessa forma, a gente precisa passar por esse processo. Aí depois nós nos preenchemos e transbordamos o que nós temos de melhor.
E é nesse transbordo que eu vou conseguir agregar na vida do outro. Não é retirando o que eu tenho, o pouco que eu tenho para dar para o outro, porque isso vai me deixar um buraco, uma lacuna, um vazio. É eu quando eu estou tão bem, tão feliz, tão mentalmente forte, fisicamente forte, que eu transcendo isso, né? Quando eu transbordo e digo assim, fulano, eu posso te dar uma ajuda, não abrindo mão dos cuidados comigo mesmo. Aí dessa forma eu estou agregando valor na vida do outro, ajudando o outro. E assim é mais fácil e de forma saudável todo mundo cresce e evolui. Quando um transborda e não quando tira de si para dar para o outro, né? Não tem como oferecer ou dar uma coisa que você não tem, né? Então, Exato. eu prezo assim, por essa perspectiva. Eu sou mãe, então eu tenho uma vida que é minha responsabilidade. Mas se eu não estou sendo responsável com a minha, como é que eu vou conseguir ser responsável por outra vida, né? E é como você disse, como é que você vai ajudar alguém se você não está se ajudando? É um princípio do amor, né? Amar o próximo como a você mesmo. Se você não consegue ajudar você, como é que você vai ajudar o outro? E é de fato é o que a gente vai aprendendo, tendo a visão mesmo profunda, porque é muito fácil você citar frases prontas. Viver a frase é outra história. Esta é do a imagem das suas íris do olho direito. E aqui nós conseguimos observar algumas mudanças bem positivas e eu fico muito feliz, né? As nossas íris, elas não mentem. Elas nos mostram exatamente aonde que está o problema ou principalmente para onde que nós devemos olhar a fim de evitar que aquele problema se manifeste. Olha só, essa aqui é a íris direita, a primeira imagem que você me enviou antes da nossa primeira análise, tá? Aqui eu observei alguns sinais específicos, tá? É uma constituição hematógena, ou seja, o que que isso significa? É uma constituição física aonde você apresenta tendência física e genética para desenvolver problemas em todo o sistema cardiovascular. Então, este sistema cardiovascular é algo que você precisa sempre dar atenção. Alimentação, suplementação, exercícios, caminhada, né? O que o exercício ele vai ser mais completo do que uma caminhada, uma simples caminhada, mas é algo que você precisa dar atenção, até porque é muito comum que em mulheres que apresentam essa constituição, elas sofram ali principalmente com pernas mais inchadas, dores e cansaço muito forte nas pernas, tromboses, visto que a parte das veias, das artérias, então são muito sensíveis. Então, assim, se tiver uma alimentação muito descompensada, ingestão elevada de carne, de fritura, se não tiver a suplementação de vitaminas e minerais corretamente, vai dar problema, tá? Então, isso aqui é um ponto a sempre se ter cuidado. Agora, um outro sinal, aí claro, tem esses outros sinais aqui na parte inferior, por exemplo, ó, aqui embaixo. Esses sinais que se chamam de raios solares. Vou já explicar o que é que eles significam. Além desses sinais aqui, eu observei outro ponto aqui, ó, que eu já vou aqui, ó. Na parte da pupila, se você observar bem, ó, aqui tem uma camada de melanina que se chama orla pupilar interna. E essa orla pupilar interna, ela apresenta principalmente aqui, ó, dois rompimentos nessa borda de melanina, tá vendo? E aqui, ó, principalmente, esses dois rompimentos principais estão localizados na região da vesícula biliar e também na região do estômago. Vou já trazer explicação sobre o que é que isso nos mostra e quais os cuidados, o que que você precisa ficar atento nisso.
Então, já fazendo uma análise sobre, aí aqui, ó, essa foi a última imagem que você me mandou. Olha só, consegue observar, ó, o quanto que está diferente? Uhum. Aqui nós conseguimos observar que houve, como se diz assim, um fechamento maior, né, desses sinais, e isso é muito importante porque os sinais eles não mudam, eles não desaparecem das íris, mas eles podem ficar mais superficiais, mais fechadinho, e isso nos mostra de que houve um processo de cura. Então, a íris, ela tá, vamos dizer assim, mais homogênea, né? Vamos dizer assim, mais nítida, mais limpa nesse período. Então, o ponto é esse. Esses cuidados, alimentação, suplementação e especialmente o aspecto emocional vai trazer um grande impacto, quer seja positivo, quando se tem os devidos cuidados, quer seja negativo, quando não se cuida desses fatores. Já trazendo aí uma explicação sobre esses fatores físicos, o que é que você precisa entender? A sua pupila, ela está em miose. O que é que isso significa? Ela está mais assim, ó, pequenininha, tá? Então, ela está nessa característica que nos mostra uma prevalência do seu sistema nervoso parasimpático. Então, o que é que isso nos mostra? Essa pupila em miose e esse sistema nervoso parasimpático apresenta tanto características físicas, como que também o seu organismo ele vai reagir de formas específicas. Quando sob estresse profundo, quando você está diante de uma situação que vai exigir uma alta demanda física, mental, emocional, acontece que o seu organismo ele pode reagir da seguinte forma: ficar ali num processo mais lento. Então ele começa a ficar, vamos dizer assim, parafuso. Então aí você meio que pode ficar se sentir travada, ficar indecisa sobre em determinadas situações o que fazer. E em compensação também esse outro sinal que se chama ângulo de fluxo, que essa borda em volta da pupila, que circunda toda a pupila, que está em algumas partes mais elevada. O que é que isso nos mostra? Já uma prevalência do sistema nervoso simpático. Então veja, o seu sistema nervoso ele fica reagindo de formas diferentes em situações diferentes. Em umas situações você pode reagir dessa forma. Por exemplo, entre lutar e fugir, você meio que paralisa diante daquela situação estressante. Mas em outras situações, o seu sistema nervoso simpático ele descarrega uma grande quantidade de hormônios, de adrenalina e faz com que você haja de uma forma muito ativa, entende? Você haja de uma forma como se literalmente o perigo estivesse iminente ali na sua frente. Então, dessa forma, isso vai causar uma resistência, ou seja, o seu sistema nervoso ele vai estar continuamente em um processo de adaptação, tentando sempre se encaixar nas situações, nas circunstâncias que você vivencia. E isso vai demandar muita energia física, mental e emocional, o que, em consequência, vai desgastar muito os estoques, vamos dizer assim, de vitaminas do seu corpo. Então, Micaele, se não tiver uma alimentação correta, exercício, uma nutrição correta, o que é que vai acontecer? Você vai perder a sua energia, a sua vitalidade, porque o seu corpo ele vai começar a consumir o máximo possível de estoque de minerais, de vitaminas, para que ele consiga, vamos dizer assim, sobreviver diante dessas situações constantes de luta ou fuga, tá? Então, fisicamente, você precisa ter esse cuidado. Um outro ponto importante, no caso das pessoas que possuem essa pupila pequenininha, ou seja, que possuem a prevalência do sistema nervoso autônomo parasimpático mais hiperestimulado, você já tende a carregar uma predisposição a ter níveis mais elevados de cálcio no seu organismo. Se você observar, ó, aqui, tá vendo que na extremidade da sua íris
tem essa parte aqui, ó, já meio que esbranquiçada. Consegue observar? Sim. Pois bem, esse sinal, com o passar do tempo, ele tende a ir fazendo todo o círculo da íris. É um sinal que nos mostra acúmulo de sais inorgânicos. Então, por exemplo, excesso de cálcio, principalmente que fica acumulado nas artérias. E isso vai desencadear, com mais idade, problemas como aterosclerose, ou melhor, o enrijecimento das artérias e principalmente o acúmulo de gorduras e de placas dentro das artérias. Um é o enrijecimento e o outro é o acúmulo, o desenvolvimento de gordura mesmo. E aí, o que é que isso vai desencadear? Problemas problemas cardíacos, como alteração da pressão, aí começa a surgir vasos, começa a surgir aquelas veias, né, aqueles trombos, enfim. N possíveis sintomas e reações físicas que isso vai desencadear. Então, aí na sua íris nós já observamos o início desse desenvolvimento, dessa tendência, tá? Então, por isso que é importante exercício físico e outra, ter bastante cuidado com os níveis de vitamina D. No seu caso, Micaele, precisa-se ter um equilíbrio muito grande dos níveis de cálcio, magnésio, dos níveis de vitamina D3 e da vitamina K2, MK7. Essa vitamina K2, ela vai fazer com que esses níveis de cálcio eles sejam absorvidos e direcionados para a parte óssea e não que fique nas artérias. Porque se você já tem esse nível maior no seu organismo de cálcio, se toma muita vitamina D3, essa vitamina vai aumentar a captação desse cálcio e ele vai para partes que não deveria. Então, fisicamente, para que você possa ter saúde, qualidade de vida muito pelos próximos anos, precisa sempre ficar atenta a isso, tá? A alimentação. Aí algumas pessoas dizem assim, tomar suplementação de vitamina D3, principalmente para fazer a regulação da parte hormonal, isso é muito importante. Mas no seu caso específico, sempre tem que ter essa cautela e esse cuidado. Que vitamina vai usar, as dosagens, o período que vai utilizar e sempre estar fazendo esse encaixe corretamente. Porque se você às vezes toma uma determinada vitamina, é saudável? É, mas para o seu caso pode estar sendo mais prejudicial. Então, por isso que tem que ter essa harmonia, né? Eu Como você... suplemento algumas, tipo magnésio. Magnésio eu suplemento Uhum, sempre. pronto. Então, dá um espaço de tempo, né? O magnésio é um dos minerais que você pode continuamente estar suplementando, visto que nossa alimentação ela já é mais pobre nisso. Agora, existem diferentes tipos de magnésio. Aí você tem que analisar, por exemplo, você está tomando suplemento de magnésio para quê? A minha mente ela não está muito legal. Então, beleza. Então, vamos fazer uma suplementação de magnésio treonato para reforçar isso. Claro que outras vitaminas de complexo B, a B12, vai ser importante observar esses níveis para observar, né? Nesse exemplo, minha mente não está muito legal. Então, vamos verificar os níveis da vitamina B12, suplementar, os níveis de aumentar a ingestão do magnésio treonato. Mas se você diz, não, Nathan, estou com muitas dores no corpo, então eu quero um analgésico natural. Então, beleza, então vamos ajustar o tipo de magnésio. Aí, nesse caso, pode-se utilizar o sulfato de magnésio, que é um sal. E aí você pode utilizar como um creme, você pode massagear nas regiões onde estão muito doloridas. Ele funciona como um analgésico natural. Mas você pode também utilizar o magnésio de malato. Ele vai funcionar como um analgésico, entende? E dessa forma vai fazer esse melhor equilíbrio Eu acho entre que é o de magnésio. malato, que eu suplemento mesmo. Pronto, excelente. Então, ficar atenta a isso. E as vitaminas do complexo B para você é essencial, especialmente todas são importantes do complexo B, Sim. mas no seu caso, para que evitar essas alterações no sistema cardiovascular, a vitamina do complexo
B, ou seja, a B6, ela vai ser importante, vamos dizer assim, que ela vai ter um papel importante no processo de não fazer com que, vamos dizer, carnes que você ingere, o aminoácido, a cisteína, ela ocorra pelo processo de conversão natural. Isso já é uma explicação assim mais burocrática, mas de uma forma simplificada é isso, para que você evite alterações da parte cardiovascular, a vitamina B6 principalmente não pode faltar, tá? Então Tá, é tudo se encaixando. Beleza. Nessa parte aqui, da parte física, esses são alguns pontos que eu. Ah, e outro ponto também aqui, ó. Conforme eu destaquei, né? Você tem ali um sinal na região da vesícula biliar. Então, o que é que isso nos mostra? Já na visão do aspecto emocional, que vai influenciar em alterações do seu sistema digestivo, do funcionamento da vesícula. A raiva ela é uma emoção que ela, vamos dizer assim, habita no fígado e na vesícula. Então, a raiva é uma energia que ela habita nesse órgão. Então, quando você vive situações em que você não consegue administrar essa raiva, quando você não consegue externalizar, expressar a sua frustração, quando você não consegue manejá-la de forma correta, essa raiva ela pode se acumular e ela vai implodir. E essa raiva, quando ela implode, ela vai provocar alterações a nível físico do funcionamento do fígado e da vesícula, e especialmente isso vai fazer com que essa raiva interna afete a sua energia feminina. Em que sentido? Quando você vivencia uma experiência onde você tem muita raiva, e essa constituição hematógena, ela tende a ter essa característica mais sanguínea, ser mais impulsiva, ser mais ter essa energia de, sabe, de raiva. Qualquer coisinha já tá pavio curto. Faz parte da característica psíquica. Agora, isso quando vai acontecer, quando você não consegue entender que situações levam com que você sinta essa raiva frequentemente, o que que estimula a intensidade dessa raiva, e quando você principalmente internaliza, você diz assim, deixa comigo, que eu dou conta, eu vou lá, vou fazer acontecer e vou mudar tudo isso. O que é que acontece? O desvio de polaridades. Você sai da energia feminina, feminino. assume a energia masculina e diz assim: eu sou a mulher macho, eu Maravilha. sou melhor do que muito homem. E aí começa a disputa em casa, no local de trabalho, na escola. A raiva vai fazer com que você viva numa constante luta de conquista de território. E aí você vai brigar cada vez mais por espaço, você vai começar a viver, ser uma mulher mais ranzinza, sabe? Aquela mulher que por qualquer motivo já está brigando, já está impaciente e aquela coisa toda. E eu odeio isso. Pois é. E aquilo que a gente mais odeia, que a gente É, a mais gente rejeita, tem. que a gente Não tenta mais gosto. afastar, é aquilo que mais se apodera de nós, É, eu né? não gosto não desses comportamentos. Pois bem, E eu notei que eu já tenho medo. Eu tô policiando mesmo, porque tem hora que dá vontade de. exato. E aí, Micaele, você pode recordar do que nós analisamos nas aulas, no programa, que muitas vezes essa raiva não é nem pelo que você vive ou pelo que fazem com você. Muitas vezes essa raiva pode estar vindo de injustiças cometidas contra as mulheres do seu sistema familiar. E aí Uhum. você, como, vamos dizer assim, uma ovelha negra, ou seja, aquela mulher que diz assim, eu vou vir aqui, ó, e vou mudar tudo. Eu vou proteger todo mundo e nenhuma mulher mais vai passar por isso. Pode deixar aqui que eu, ó, vou ser a Já salvadora. fui essa mulher, eu já tô me despedindo dela, Muito bem. Mas é algo que você continuamente precisa estar atenta lutando. É, eu, para não voltar para esse lugar, para essa postura. Entende? eu sei que eu tô me despedindo porque
em conversas de família, esses dias, minha prima veio aqui visitar a gente e veio atualizar os causos da família da gente. Minha mãe estava sentada ouvindo e eu estava ouvindo também. E de repente, manhã, eu não acredito, não, que fulano fez isso. É babado mesmo, babadão. E não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei assim, eu disse, aí, em outra época eu já ia ficar com raiva, querendo fazer justiça, sabe? Aí eu olhei pra mãe e disse, mãe, quer saber de um problema deles? Eles que se virem. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não quero nem saber mais disso. Exato. Eu tô nessa, agora eu estou nessa vibe, assim, tô me policiando. Numa conversa com uma pessoa, com uma amiga minha, ela me respondeu normal. Eu achei um pouco grosso, né? Mas ela estava ocupada, ela não tinha tempo de me responder naquela hora ali que ela falou. Aí eu li, eu disse, eita, como fulana foi grossa. Aí na hora eu disse, aí eu respondi, me desculpa, eu não sabia que você não podia falar comigo. Aí a pessoa, não, mas não tem problema não. Aí eu disse, mas por que que isso me doeu? Se fosse eu também não ia dizer que estava ocupada, porque às vezes eu digo, plano, depois eu falo contigo, só que eu tenho mais jeito na palavra, né, no jeito. Uhum. Plano, depois eu falo contigo, agora eu não posso responder. Mas eu disse, mas por que que eu tô me deixando afetar com isso? Isso é tão pequeno, é uma besteira tão grande, aí eu, não, deixa isso pra lá. Mas em outra época eu iria ficar, por que que fulano falou assim, sabe? Eu ia ficar martirizando isso, Uhum. sabe? Não, aí hoje eu tô num nível zen, assim, bem melhor. Eu já fui mais assim. Às vezes, né, a pessoa tá atacada e fala, fica, mas assim, normalmente eu tô melhorando nesses aspectos, graças ao bom pai. Isso, excelente. Parabéns aí pela sua evolução. Não tô dizendo a tu que é assim, é uma evolução que eu que vejo, eu que percebo, né? Aí o povo, Uhum. ai, mas ela tá tendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa pra lá, você tem o que fazer, eu tenho. É verdade. Aí, ó, um outro ponto que eu destaquei foi o ponto do estômago. Então, como que esse órgão ele pode ser afetado caso as questões emocionais relacionadas a esse órgão não sejam resolvidas? Primeiramente, nós precisamos entender que o estômago, que está logo em volta da pupila, a nível psíquico, ele está relacionado com a confiança e a segurança. Se eu não estiver seguro, se eu não me sentir seguro, se eu não me sentir confiante, meu estômago vai sofrer o impacto. Então, isso nos mostra o seguinte: a nível físico, sabemos que o estômago faz parte ali de receber os alimentos, começar a fazer a parte inicial ali da digestão e logo fazer a distribuição para que outras partes do corpo façam a parte final do trabalho, que é a parte ali da assimilação. Agora, o que que nós precisamos entender no aspecto psicossomático, emocional, sobre o estômago? Então, o primeiro ponto é o seguinte: um conflito de não aceitação. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Aí, como eu dizia, o estômago, ele está muito relacionado com a nossa não aceitação. Quando eu estou diante de uma situação em que eu tenho resistência para concordar, para aceitar, e eu fico com aquela remoendo na mente, né? Aquela situação, mas eu deveria ter dito isso, eu deveria ter falado aquilo, e aí fica naquele embrulho no estômago, né? É como se eu vivi uma situação, não aceitei, mas eu não consigo nem expressar e resolver, colocar um ponto final, nem deixo para lá, no sentido assim, não, aconteceu isso dessa forma, vou me policiar para que isso não se repita, né? Então, diante disso, a pessoa fica naquilo ali, ela não digere, ela não engole plenamente, o que vai trazer impactos na sua vida, na sua saúde.
Além disso, também, Michele, esse sinal que eu observo que é uma fragilidade genética está relacionado também, conforme como eu já mencionei, a parte da indigestão, não consigo digerir o que me foi passado, não consigo aceitar facilmente o que eu vivo. Além disso, também é aquela situação aborrecimentos vividos. Então, passei por essa situação, fulano me fez aquilo, eu não aceitei, eu não gostei, e ali a pessoa ela como que fica se acidificando, sabe? É como se a pessoa ela vivesse continuamente produzindo mais esse ácido emocional, por assim dizer. E dessa forma, esse ácido vai invadindo o seu corpo. E dessa forma, essa acidez, essa pessoa entojada, como a gente fala, né, vai nos deixando uma pessoa muito amarga. E dessa forma, essa minha amargura, eu acabo que transcendo, eu transbordo para as pessoas, para as relações à minha volta. Então, o ponto aqui é, até na decodificação, quando nós fizemos, né, a pressão lá nos pontos, um dos pontos trabalhado foi justamente esse, né? Por isso que em alguns deles causou tanto desconforto, pois os bloqueios emocionais vividos ficam registrados na parte desses órgãos específicos. É tanto que quando a gente pressiona, ai, deu a dor. Por quê? O estímulo feito ali naquela região fez a liberação daquele nódulo energético. Então, isso é muito importante nós termos em mente para que você sempre olhe para as suas relações, para a sua vida a partir de hoje e avalie o que é que eu posso aprender com essa situação, né? O que é que eu preciso aprender para que dessa forma eu não reviva, eu não sinta novamente essa dor, esse desconforto. Então, Micaele, eu trouxe esses pontos principais para que você possa sempre avaliar e olhar para a sua vida, né? E claro, o que você já passou no sentido de transformação foi algo muito positivo. No entanto, nós sempre vamos estar sendo desafiados, né? Como até a gente conversou esses dias. Surgiu esse desafio que eu não esperava. Então é aquela coisa, né? Como que a vida sempre nos provando se nós realmente estamos preparados para aceitar e para assumir maiores responsabilidades, né? Então, que nessa sua jornada você possa ter isso em mente, né? Cada nova conquista, cada novo degrau subido, conquistado, sempre vai vir aí maiores desafios, né? E é como que diz a vida e nos dissesse assim: até onde você quer ir? Até onde você dá conta? Então, o nível que nós vamos chegar, quem define somos nós mesmos. Se eu digo, para mim até aqui já está bom, estou satisfeito, não desejo ir mais além do que isso. Pois bem, então é só isso, ou melhor, é isso que você já conquistou até aqui que você vai ter, sem direito de reclamar depois, né? Agora, não, eu sei que eu posso ir mais, beleza, mas maior também será o valor, maior será o preço, mas quando nós temos essa nossa habilidade para dizer assim, eu sei como me sair diante dessa situação. A gente consegue tirar de letra, né? Essa é a imagem do olho esquerdo também. A gente observa que também tem alguns sinais específicos aí, tá? E esses sinais, como eu já destaquei, esses raios, eles trazem uma explicação que está mais relacionada a obstáculos. Então, se você observar esses pequenos sinais, eles estão ligados diretamente à pupila. O que é importante você entender, Micael? Seguinte, ó, na sua vida, sempre quando você estiver diante de dar um novo passo, vai bater aquele sentimento de eu não sei, eu não consigo, uma um medo interno, sabe? Aquele obstáculo dizia assim, não, isso aqui é grande demais para mim.
e isso pode te fazer querer retroceder. Então, esse sinal, esses raios solares, nos mostram estes obstáculos. E aí nós precisamos analisar. Durante a minha infância, como que eu registrei os nãos que me foram ditos? Quando eu tinha algo para falar, quando eu fazia algo, como que as pessoas à minha volta reagiam? Então, será que era com alegria, com empolgação, com motivação? Ou com negatividade, né, desprezo? Ô, menina, cala a boca. Não, menina, deixa isso pra lá, tá errado, tá feio, não é assim. De acordo com o que nós vivenciamos, de acordo com as nossas percepções, quando nós hoje estamos prestes a dar um próximo passo, como um raio de luz, aquelas imagens, aqueles sons vai vir na nossa mente. Talvez aquela memória que a sua mãe falava: Micaela, não vou lá aí não, não faça isso. Ou o pai talvez não desse o devido reconhecimento para o que você fazia. Então tudo aquilo vai registrando a seguinte percepção: ninguém dá valor, não é bom, não é certo. Não valia muito a pena não, entende? Então, esses sinais, Micael, é o que está registrado nas suas íris. E daqui em diante, essas informações, essas novas percepções, por você ter clareza e consciência a partir de agora, para que elas não mais te sejam motivo de trava. Mas sempre que você estiver prestes a dar um próximo passo que sentir isso, aí conforme nós vimos nas aulas, fecha os olhos e imagina como se você estivesse diante da sua criança e dissesse: você não conseguiu, mas hoje os tempos são diferentes e eu sou a responsável por você e nós vamos conseguir. Talvez demore um pouco, talvez não, mas vai dar certo. Vamos lá, sabe? Então é aquele momento de você se acolher para que depois você possa dar aquele passo, entende? Então, Toda essa semana. exatamente. Pense nisso, tá? Certo? Ok. Tem algum ponto, algum questionamento, alguma dúvida até aqui? Não, não. Tá, claro. Tá. Beleza, ok. Então, que essas informações, que essas orientações, os direcionamentos, né, possam servir sempre de uma luz para você, né? E para que você possa sempre ter essa concentração, né, sobre que passos você precisa dar, né, qual que é o passo a passo. Claro, sempre analisar bem as suas palavras, as suas ações, para que venham trazer êxito e não frustração. Então, dessa forma, aí o fluir da vida será mais leve e natural, certo? Ok, Nathan. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto. Então é isso, ok? Eu quis destacar aqui esses pontos para que daqui para frente você possa encerrar, finalizar esse processo, tendo aí essa clareza, esse direcionamento. Tá bom, Micaela? E é isso. Continua assistindo às aulas, fazendo as avaliações, assimilando, né, tudo aquilo que foi visto, colocando cada coisa no seu devido lugar e vai dando tudo certo com o passar do tempo. Dá. Paciência e fé. Exatamente. Mas, assim, algumas coisas que você pontuou, algumas em específico, né? Foram importantes, mas algumas em específico são situações que eu estou passando, ou passei recentemente, e cai assim como uma luva. Exatamente daquele jeito. Parece que tu tá vendo, assim, tá acontecendo. E essa É, semana, inclusive, eu tô nessa parte, assim, de
de ir, não ir, de pesar as coisas, de observar. Acho que também isso facilitou com que eu ficasse doente. Eu não tô doente, mas sabe quando você tá com um mal-estar, assim, no estômago, exatamente? Eu tive acho que desde segunda, desde terça. Segunda eu não dormi bem, que é uma coisa que não acontece com tanta frequência. Eu sou uma pessoa que dorme bem. E segunda, do domingo para segunda, eu dormi poucas horas, acho que uns 4 horas, e não foram bem dormidas, porque eu tô ansiosa, tô pensativa, minha cabeça não parou de pensar, enfim, de ter várias ideias. Só que eu não consegui dormir, com preocupação, com medo, com muita coisa ali. Da terça para cá eu já consegui, graças a Jeová, dormir. Mas eu estou digerindo ainda algumas coisas e, de fato, hoje eu senti também, ontem e hoje, um embrulho, assim, sabe quando tu não sabe não, mas quando a mulher tá grávida, fica bem enjoada, assim. Foi bem parecida a sensação, sabe, de como quando você tá enjoado com alguma coisa. Aí tava estranho o estômago. Eu até coloquei a culpa na creatina, pobre da creatina. Porque eu geralmente tomo antes dos exercícios e eu acordo cedo. De fato, eu senti depois de tomar mesmo. Mas realmente não é uma questão do que eu estou tomando, né? Do que eu estou passando. Isso. Então, esses órgãos principais, coração, sistema cardiovascular, vesícula e estômago, são os seus órgãos de choque, os seus órgãos mais frágeis. Então, diante de qualquer mudança de situação, questão emocional, eles vão ser os primeiros a gritar. Então, às vezes, a alteração da pressão, taquicardia, Minha aí, pressão sobe um pouquinho mesmo. pronto. Ela sobe. A primeira vez que ela subiu foi aos 19 anos, devido a situações extremamente estressantes para mim. Só que hoje não com a mesma frequência que antes, Hum. é raro. Mas assim, eu sinto uma taquicardia, às vezes eu vou aferir, não tá alta, mas eu sinto aquela elevação, né, do pulso ali. O estômago também são coisas que eu realmente percebo que acontecem mesmo comigo. Então, sabendo disso, todo cuidado é pouco. Diante de qualquer situação nova, desafiadora, então, primeiro ponto é avaliar a situação, assimilar, digerir, ponderar o que é válido, possível, o que não é, e expressar. Então, é algo que não bateu? Beleza, então expressa. Não posso, não quero, não dá, isso me afetou dessa forma. O que é que a gente precisa fazer aqui para resolver essa situação? Nem é implodir, guardar para si a dor, mas também não é explodir, porque isso vai aumentar e desregular ainda mais a frequência desses órgãos da sua vida. Então, tendo esses pontos bem em mente, claro, não é que a gente vai sempre ser gratiluz, paciência, aquela positividade tóxica, Gratiluz foi aquela ótimo. coisa, né? Mas é aquela coisa, a gente vai ter aqueles nossos momentos que a gente vai sair do eixo, mas depois rapidamente reprogramar, reprocessar, ressignificar e tocar o baile, seguir em frente. Porque senão, nossa vida trava e fica ali, ó, enroscada eternamente naquilo ali. Então, o processo é esse, essa clareza mental, como tinha a frequência musical, né? Tem a frequência musical, clareza mental, ver que nova percepção é importante, o que é que eu preciso fazer, como fazer e agir. Não é ficar cruzar os braços e esperar que alguém venha resolver isso, certo?